Boa noite, Hag Sameach. Estamos no terceiro dia do Hanukkah. Graças a Deus conseguimos acender as velas. Nós vamos falar um pouco sobre a Torá, sobre Deus, abençoado seja. Conforme já vemos falando, o homem foi criado por Deus. Toda a criação foi criada por Deus. Então nós temos a fé de que Deus existe. Podemos provar. Onde há uma criação, existe um Criador. Falamos também várias vezes que esse Criador deixou para a humanidade uma Torá, leis de comportamento, comandos, o que Ele quer do homem. Nós vamos falar um pouco da Guemará, Makot. Ela traz, começando na página 23, ela diz assim, que Rav Samlai explicou que tem 613 mitzvot foram faladas para Moshe, 365 mitzvot que são comandos para não fazer determinadas coisas, conforme os dias do ano, 365, e 248 mitzvot são relacionadas com os órgãos do homem, são mitzvot que a pessoa tem que realizar. Ao todo são 613, 365 mais 248. Isso está insinuado no verso da Torá, que diz assim, Torá Sivalano Moshe Morachat. A Torá foi ordenada para nós através de Moshe. Torá, ela tem na Gematra a numeração, Taf é 400, Vav é 6, Reis é 200 e Rei é 5. Ao todo sai 611. E os dois primeiros mandamentos, Anohi, que Deus diz que eu sou o Deus que retirei vocês do Egito, e Lo Yelecha, não terão vocês deuses fora eu, que é a proibição da idolatria. Esses dois comandos todos ouviram, foram dados por Deus diretamente para Israel. Então são ao todo 613. Agora a Guemará, ela traz algo muito interessante. Ela diz que David Amélia, o rei David, ele colocou todas as mitzvot, ele colocou em 11 atributos que a pessoa deve ter. Ou seja, como entender isso? Como passou de 613 para 11? E qual é a relação? Uma coisa é comando, outra coisa é atributo. Na Guemará, os sábios explicam que não é que o rei Davi, ele quis transformar 613 comandos em 11. Eles explicam assim, aqui a passagem da Guemará é um pouco difícil de entender. Eles explicam assim, que para fazer a mitzvah como deve fazer, de uma maneira correta, de uma maneira não mecânica, então a pessoa tem que ter um comportamento especial para cada mitzvah. Com o decorrer do tempo, das gerações, o homem caiu muito a intenção com que ele faz os comandos. É muito diferente do original, do como Deus gostaria realmente, como poderia ser feito.
Então, Davi, o rei Davi, vendo como a geração caiu, ele sintetizou, de vez de 613 atributos de como fazer as missões, ele pegou o principal e colocou como 11 atributos, e com eles você pode, é como se tivesse capacidade de cumprir a Torá, mesmo não tendo os outros atributos. Então, Davi da Amélia, ele fala no verso, no Teilim, no Salmo 5, Salmo 15. Salmo 15, eu vou falar em hebraico, um pouco de tradução para o português. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Agora, Davi da Amélia cita 11 situações, 11 qualidades que a pessoa pode ter para habitar com Deus. Oler Tamim, que vive com integridade. Do Veremet Belevavô, ele fala, pulei um aqui, Poel Sedek, é o que pratica a justiça. E do Veremet Belevavô, ele fala as coisas do coração verdadeiras. Lo Asalereurá, ele não fez mal ao próximo. Herpalo Nassá al-Krovó, ele protege as pessoas que estão ao seu lado de humilhações. Pode também falar, traduzido como nem lança injúria contra o seu vizinho. Nivzé Beinav Limas, as coisas ruins são para ele despreza, ele não gosta de ver as coisas ruins. Vet irei Hashem e Habed, ele honra os que temem a Deus, abençoado seja. Nisbalhará Veloyamir, ele quando faz um juramento, mesmo que o juramento é uma coisa que ele vai sofrer, ele não volta atrás. Caspolo Natan Besnesher, ele não deu o seu dinheiro com juros, não emprestou com juros. Beshorra dan Lakilo Laká, suborno, ele não aceita suborno contra a pessoa inocente. São 11 qualidades que a pessoa tem, que ela então, possuindo essas qualidades, ela estaria cumprindo a Torá fielmente. E a Guemará, ela discute, veja bem, ela tem que ter as 11 qualidades ou basta uma delas? Ela finaliza a Guemará que basta uma delas. Que aí ela está próxima de Deus. Então a pessoa tem que estar próxima de Deus para poder cumprir a Torá também. Guemará traz então, não sei se eu vou falar agora sobre isso, exemplos de cada coisa. Traz, por exemplo, esse que anda com integridade, ele lembra de Avraham Avinu. O que não fala mentira é o Yaakov. E assim, etc. Vários exemplos de Sadiquim que cumpriram esses 11 atributos. Mas a Guemará continua e diz que as gerações baixaram mais ainda. Mais ainda, Isaías, no Isaías 33, ele traz seis atributos.
E nesses 6 você se aproxima de Hashem, então como se estivesse cumprindo a Torá, toda a Torá. O verso diz assim: Roler Zdakot, que anda em justiça, Vedover Mesharim, o que fala correto. Tem também uma explicação de falar corretamente, ele não menospreza o seu vizinho diante do público. Ele não causa uma vergonha para uma outra pessoa diante da multidão. Ele fala com a pessoa do lado, se tiver que falar alguma coisa. Moes bebetza meashkot. Ele despreza o ganho de opressão, o roubo. Noer kapav mitmor beshorad. Com o gesto das mãos, ele recusa aceitar suborno. O temosnome shmu adamim. Ele fecha os seus ouvidos quando se fala coisas que tentam convencer ele a fazer a causar alguma morte, matar alguém. Vyotsemenav miliotra. Ele fecha os olhos para não ver o mal. O Miromim Ishkon, esse habitará nas alturas. Assim diz o Maharal, ele diz que esses 6 atributos, cada um é ligado com determinada parte do corpo. Roler da cota, ele é as pernas que caminham para a justiça. Dover Mesharim, esse que fala que não envergonha o amigo em público, que fala corretamente as coisas, ele é a boca. Esse que despreza o roubo é o coração. Esse que faz um gesto com as mãos que não quer receber suborno é as mãos. Esse que fecha os ouvidos de escutar pessoas que querem que ele mate alguém é o ouvido. Esse que fecha os olhos para não ver o mal é o olho. Mas as gerações continuam descendo e chegamos em Miqueias. No verso 6 ele diz assim: Igid leha adam matov ma Hashem doresh mimcha. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que o Senhor pede de ti. Então vamos ver agora, são 3 coisas. Asot mishpat, que pratiques a justiça. Justiça entre homens semelhantes. Be'ahavat hesed, amar a bondade, a misericórdia. Ve'atzrei aneret im Hashem. Andes humildemente com teu Deus. O significado é você quando dá algo, dá uma tzedakah, um donativo, dá de forma que ninguém viu, sabe? De lado, não faz assim propaganda, tô dando tzedakah, não, faz com humildade. Agora as gerações continuam descendo e chegamos novamente em Isaías, certamente numa fase mais posterior, é o verso 56. Koamar Hashem, assim diz o Senhor, a casa de Israel. Mantenha o juízo, Shimru Mishpat, façam a justiça,
Ve'asu sedek, que sejam generosos, fazem tzedakah, que krovai shuati lavó besidkati legalot, porque a salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a se manifestar. Então ele exige duas coisas: que a pessoa faça justiça e que elas sejam generosas, façam tzedakah. As gerações continuam descendo, chegamos em Amos. Amos, no versículo 5, no capítulo 5, ele diz: assim diz Hashem para o povo de Israel: Dirshuni v'chayu, buscai-me e viverei. Viverei. Vocês vão viver. Ou seja, peçam para mim, conversem comigo, peçam coisas para mim, e aí vocês viverão. Uma só, um só atributo Amos pediu para as pessoas, e com esse atributo ela pode viver a Torá, realizar o que a Torá quer. E procurem, assim diz Deus para o povo. Agora, a Guemará, na continuação, ela traz uma pergunta para o Amos. Pode ser que Deus, abençoado seja, quando falou bem procure, ele não quis dizer apenas pedir coisas, mas sim realizem todos os meus comandos. Portanto, ficou então essa pergunta para o Amos. Pode ser então que desse verso a gente não possa chegar à conclusão que basta uma coisa para Hashem. Pode ser que ele queira tudo. Pode ser que ele queira que se cumpra todas as mitzvot, mesmo que você não tenha muito boa intenção. Mas, portanto, a Guemará ficou assim na pergunta. Mas a Guemará continua e traz então finalmente Abacuc. Abacuc, ele diz assim, a frase que engloba toda a Torá, e com essa Guemará finaliza: Sadik bemuná ichye, o justo viverá pela sua fé. Então é explicado aqui que a pessoa tem que ter fé em Deus. Fé em Deus. Logo daqui a pouco a gente vai explicar um pouco melhor como se tem fé em Deus. E pode ser explicado também que ela seja fiel a Deus. Tudo que ela faça, ela faz em nome de Deus. Todos os atos que ela comete em nome de Deus. E assim ela está sendo completa diante de Deus e está realizando toda a Torá. E é isso que Deus quer da humanidade. Esse Abacuc era o filho da Shunamita. A Shunamita, ela pediu uma bênção para Elisha, profeta, que ela queria ter filhos. E ele deu para ela. Só que o filho estava falecendo, estava morrendo, chegou a morrer, e ela mandou trazer o profeta Elisha para fazer alguma coisa. E o profeta Elisha ressuscitou ele. E Abacuc, então, dizem que o profeta Elisha conseguiu ressuscitar por causa da fé que a Shunamita, a mãe do garoto, tinha nele. Essa fé causou que Deus fez algo acima da natureza e ressuscitou o filho através do profeta Elisha. Por isso seria um símbolo do que é a fé.
temos que entender que Deus, abençoado seja, está acima da natureza. Então, a pessoa que ela tem muita fé em Deus, muita confiança, bitachon, ela tem que entender que mesmo que a realidade das coisas, a natureza das coisas, está muito difícil de acontecer o que ele quer, mas se ele está ligado com Deus, Deus está acima da natureza. Então, para Deus é nada impossível. Nada é impossível. Então veja bem, por exemplo, a nossa festa Hanukkah. Hanukkah, Deus fez vários milagres acima da natureza, como por exemplo a vela que tinha óleo suficiente para um dia, ela brilhou 8 dias. Está acima de qualquer entendimento. Outra coisa, como que nas guerras, Deus deu para uma família de macabeus 12 pessoas. 12 pessoas conseguiram anular um exército que tem dois números. Tem várias opiniões. Uma opinião, o exército dos gregos eram de 10.800.000 pessoas. Outros dizem que eram 600 milhões de pessoas. O grego jogava a lança e a lança voltava no coração dele e matava ele mesmo. Ou seja, milagres que nós comemoramos hoje, nós estamos acendendo a vela para lembrar disso. Que Deus está acima da natureza. Isso é ensinado também, na minha opinião, que o número 7 é a natureza. 7 dias Deus criou. O 8 é acima da natureza. O 8 é Hanukkah, é o Het. O Het é 8. O valor da gemata da letra Het é 8. Nós aqui no Hanukkah podemos agora pedir para Deus o que quiser. Deus vai ouvir. E se a gente tiver confiança nele, ele vai dar. Mesmo que esteja difícil, aparentemente. Então, a pessoa que tem fé em Deus, confiança em Deus, ela vive bem. Ela não vai se matar de trabalhar porque e se prejudicar fisicamente ou mentalmente, ela, por causa do dinheiro ou coisas assim, ela sabe que o que ela precisa, Deus vai dar. A gente, vários vídeos falamos sobre isso. Então, ela sabe o que deve fazer. Ela sabe que tudo vem de Deus. O que ela vai precisar, ela vai receber. Nessa paraxá, nós vamos falar do Sadik, que era Yosef. Yosef era um grande Sadik. E aqui, às vezes, uma palavrinha da Torá passa desapercebida. Passa desapercebida, e quando a gente vai entender, a gente percebe como a Torá ela ensinou coisas sobre o Sadiquim. Que, por exemplo, nós sabemos que Yosef estava na prisão durante 10 anos, até que chegaram os 2 ministros do Egito, que fizeram transgressões para o Paró. E através do fato de que Yosef ele interpretou o sonho deles, e um dos ministros das bebidas, ele voltou a trabalhar com Paró, e o ministro da panificação, ele foi enforcado.
Agora tem algo que aconteceu no final da Paraxá, que Yosef, ele pediu para o ministro da bebida que ele lembrasse que quando ele chegasse no Paró, ele lembrasse do Yosef, que dissesse ao Paró, olha, teve um dissesse que eu estou aqui, que eu acho que eu estou aqui porque não deveria estar, não fiz nada, para que o Paró me tire desse local. Tudo bem? E aqui a Torá utiliza duas palavras para que Yosef falou para lembrar o Paró. Zehartani, me lembra, Viscartani, também me lembra. Duas vezes Yosef falou a mesma palavra. Vamos agora entender isso. Primeiro, na nossa Paraxá, quando agora Paró, ele sonhou e ninguém conseguia interpretar o sonho do Paró. Diz Rashi que as pessoas interpretavam coisas pessoais do Paró. Você vai ter 7 filhas, depois elas 7 filhas vão morrer, e o Paró não gostou das interpretações. Não tinha nenhuma interpretação que o Paró gostava. Agora, o Yosef interpretou uma coisa correta e bem fácil de entender, depois que você já sabe. Se ele é um rei, se Deus dá um sonho para o rei, então, um sonho de um rei, ele não é uma coisa pessoal, é uma coisa para todo o povo. Então, Yosef interpretou que as 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras eram 7 anos de fome. Só que a Torá aqui, quando eles vão buscar o Yosef no poço, na prisão, que ele estava 12 anos, 10 anos até interpretar o sonho dos ministros, e mais 2 anos, a gente vai ver uma espécie de castigo por ele ter pedido para o ministro da bebida lembrar dele para o Paró. Que aí a gente vê, por exemplo, como Deus é duro com os sadiquim. Porque para que você vai pedir para o ministro da bebida lembrar você para o Paró? Tenha confiança em mim. Eu vou te tirar daqui. Deus não gostou que Yosef pediu, aparentemente. Vamos entender isso. Mas agora, quando eles vão tirar o Yosef do poço para levar ele até o rei, Paró, surge uma palavra, Vairitsu Minabor. Vairitsu eles conversaram com Yosef para convencer ele a sair do poço. Bem, aqui a gente aprende algo interessante. Pelo menos Abraham Biderman escreve no Shlita. Uma pessoa que está na prisão vários dias, sem ver a luz do sol, sem nenhumas férias, trabalhando sempre. Depois de 12 anos nessa situação, vem alguém para se interessar por ele, dizer, bom, vem aqui, você vai falar com um rei. Um rei? Essa pessoa, você tem que convencer ela a sair da prisão para ir falar com o rei? Não, qualquer pessoa normal corre. Oportunidade. Falar com o rei? Quê? Como? Milagre? Não. Yosef nem ligou. Eles tiveram que convencer ele a sair dali. Ou seja, aqui a
Torá quer realçar a confiança de Yosef em Hashem. Como que ele sabia que, com fé completa, que a hora que ele tem que sair da prisão, ele vai sair porque Deus quer. E não adianta eu correr, não adianta eu sair mais rápido. Na hora exata que eu tiver que sair, eu vou sair. Então, eles tiveram que convencer o Asa, ele saiu com calma, devagarinho, vai falar com o Paró. Outro detalhe, uma pessoa nessa situação que vai falar com o Paró não quer dizer que ele está livre, ele ainda não saiu da prisão. Né? Ele vai falar com o Paró, não quer dizer que ele vai sair da prisão. Você não vê na Torá nenhuma palavra que Yosef pediu para Paró, por favor, eu não fiz nada, reconheça a minha situação. Não, Yosef não fez nada, porque a confiança nele era em Deus completa. Se Deus quer que eu saia, não preciso fazer nada, só fazer o que o Paró pergunta, eu respondo, não vou falar nada, não vou falar nada. E foi assim que a Torá aprende o grau de confiança do Yosef em Hashem. Só que a Torá diz aqui também que, na verdade, uma pessoa não tão sadik como o Yosef, não tão correta como o Yosef, ela tem que fazer um pouco de esforço. Esforço na vida. Faz um esforço. Eu sei que você confia em Hashem. Faz um esforço. E depois tudo vem de Deus. O que não se pode é fazer um esforço desnecessário, exagerado, sem, sabe, sem, sei lá, sem pensar um pouco, sem confiar em Hashem. Faz um esforço, vai trabalhar, se quer ter parnassá, quer ter sustento, vai parnassá. Faz um esforço inicial, só isso. Não fica também até meia-noite na loja. Fazer o quê? O que você vai ganhar não vai depender se você ficar até meia-noite na loja ou não. Muito mais abrir a loja no Shabat, ou coisas assim, não vai ganhar mais nada. Pelo contrário, se você fechar a loja no Shabat, vai ganhar mais. Enfim, agora vamos analisar o que falamos. Por que então, aparentemente, a Torá diz que foi 2 anos a mais na prisão para Yosef? Foi porque ele falou, aparentemente, algo que não deveria ter falado. Ou seja, ele falou 2 vezes a palavra lembrança. Se falasse só uma vez, a gente poderia interpretar que a gente tem que aprender do Yosef, que ela tem que fazer um esforço. Falei uma vez. Mas falar 2 vezes, a interpretação, pelo menos de um grande rabino, Rabbeinu Berhayai, ele diz que aqui foi a falha de Yosef, que você faz o esforço inicial e depois é Deus que faz o resto. E quando você fala 2 vezes a mesma palavra, dá a impressão que Yosef confiou de verdade no ministro da bebida. Então, foi por isso que ele ficou 2 anos. Mas tem um rabino que ele discorda. Ele acha que não. Que Yosef falou 2 vezes, não foi por isso que ele ficou. Se ele falasse uma vez também, seria o suficiente, porque Deus, como falamos um pouco anteriormente, ele, de uma pessoa como Yosef, ele esperava não falar nada. Como vimos depois que, quando Yosef saiu, falou com o Paró, falou com o próprio rei, não lembrou nada também. Certamente, aí que pegou. Então, gente, vamos aproveitar o Hanukkah e
seguir a Guemará. Hoje, para podermos ter no nosso coração condições de nos aproximar de Hashem, temos que ter fé. Como Habacuque falou, o justo é por causa da sua fé, a fé em Deus, a confiança em Deus, que essa confiança e essa fé vão ditar também o teu comportamento. Você vai ser uma pessoa mais tranquila, menos nervosa, mais confiante, mais feliz com o que tem. Toda a Torá gira em torno disso. Acreditar em Deus, mesmo que você não entenda os caminhos de Deus, quem somos nós para entender? Portanto, eu dedico a todos, eu espero que todos tenham muitas felicidades, alegrias, tudo de bom, e que possam pedir para Deus, continuar conversando com Deus, continuar tendo confiança em Deus, e que possamos ser exemplo para toda a humanidade, e que toda a humanidade possa chegar ao nível que ela tem que chegar com a chegada do Mashiach. Em nossos dias é a construção do templo e a paz em todos os povos. Muito obrigado.